Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, versículos 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, o Senhor Jesus devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes o que ele disse, irmãos: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu poder. Obrigado porque o Senhor nos propicia, através do Espírito Santo, a termos a iluminação para compreendermos a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da mensagem de hoje é a proclamação do Messias. A proclamação do Messias. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 14, estava regressando para a Galileia. Certamente ele esteve por um período na região da Judéia. Mas o que me chama a atenção é que o Cristo, Jesus, após o seu batismo, ele, no poder do Espírito de Deus, volta para a Galileia, e na Galileia, no poder de Deus, realiza milagres sobrenaturais. Provavelmente o Senhor Jesus já estava ministrando no seu ministério público. Certamente o seu ministério foi grandemente impactado na região de Cafarnaum. Ali ele expulsou demônios. Ali ele disse: tempestade, para, ventos uivantes, parem. Ali na Galileia, em Cafarnaum, ele curou as pessoas enfermas, deu vistas aos cegos, ressuscitou pessoas mortas. Foi na região da Galileia que Jesus estabeleceu a proclamação do reino de Deus sobre todos os aflitos e oprimidos. O fato, meus irmãos, minhas irmãs, que a fama de Jesus já percorria toda a região da Galileia. Esse texto está falando a respeito de Jesus chegando na cidade de Nazaré. Nazaré ficava a cerca de 30 quilômetros de distância, ou fica 30 quilômetros de distância da região da Galiléia de Cafarnaum. E diz a Bíblia que Jesus procura uma sinagoga. Jesus sempre ministrou em sinagogas. O que havia na região da Galiléia e da Judéia eram sinagogas. Uma espécie de casa
totalmente direcionada para Jerusalém, para o templo, e cerca de 10 ou mais judeus se reuniam para adorar e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus chega em Nazaré, que ele conhecia, porque a sua infância e a sua adolescência toda foi nesta região. E diz a Bíblia que ele entra numa sinagoga. E ao entrar nesta sinagoga, diz a Bíblia, que ele pega o livro. É interessante porque há toda uma liturgia numa sinagoga. A liturgia começava com hinos e salmos. Eles salmodiavam, eles adoravam, eles exaltavam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E depois desse primeiro movimento de adoração, eles então abriam a Torá, ou seja, um dos 5 livros da lei, e compartilhavam um destes livros com os irmãos, com aqueles que estavam na sinagoga. Este era o segundo ato do momento de serem ministrados pela lei do Senhor. Mas havia um terceiro momento. Um terceiro momento, um terceiro ato, um terceiro princípio litúrgico que sucedia após a leitura da Torá, que era o momento chamado da Haftorá. Haftorá, que era tirar uma porção do texto dos profetas para serem lidos no meio da congregação. E esse texto nos mostra claramente todo esse procedimento, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo se reúne numa sinagoga, segundo o seu costume, e ele levanta para ler. Então lhe dão o livro do profeta Isaías, ou seja, já tinha ocorrido a adoração, já tinha ocorrido a leitura da Torá, e agora eles estavam na Haftorá, que era exatamente a leitura dos profetas. E na leitura dos profetas, a Bíblia diz que Jesus Cristo toma o livro do profeta Isaías e abre exatamente no capítulo 61. Ele abre no capítulo 61, que é a expressão querigmática, anunciadora a respeito do ungido de Deus. E aqui, irmãos queridos, nós temos toda a descrição expositiva do que o texto de Isaías capítulo 61 tem, e que Jesus agora ministra na vida de todos aqueles que estavam na sinagoga. E aí nós podemos ir para o texto. Primeiro diz o texto, no versículo de número 18, quando Jesus acha o lugar onde estava escrito. Achou o lugar onde estava escrito. Primeiro diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. A proclamação do Messias tem primeiramente como norte, em primeiro lugar, a própria autoridade do Messias. Jesus aqui vai falar sobre esta autoridade, a autoridade do Messias. E o texto, quando diz, pelo que me ungiu, tem todo um simbolismo, porque é exatamente isso. Esta unção Jesus recebeu. Ele recebeu a exousia, ou seja, o revestimento de poder. É por isso que no versículo 14 diz, no poder do Espírito. E quando se deu isso de maneira absolutamente concreta?
se deu exatamente no batismo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está ali prestes a ser batizado por João Batista. E no ato de batismo, do batismo de Jesus, João Batista joga água, Jesus passa pelo processo do batismo, e há um fenômeno sobrenatural da Trindade presente naquele lugar, porque o Cristo está presente. Jesus, o Verbo encarnado, está presente. E há uma pomba, simbolizando a presença do Espírito Santo. E diz a Bíblia que naquele momento o Senhor Jesus, ele é enchido pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra enchimento, nesse texto, significa a palavra grega plerou. Ou seja, Jesus foi transbordado pelo Espírito Santo, foi envolvido completamente pelo Espírito Santo, e uma voz audível dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem, o quê? Me comprazo, em quem tenho prazer. Tenho prazer. Meus irmãos, minhas irmãs, se no Antigo Testamento o óleo simbolizava a presença do Espírito para ungir reis, sacerdotes e profetas, esse ato em Jesus não é um ato simbólico, porque Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, e não havia o ato simbólico do óleo. Ao contrário, o próprio Espírito de Deus o unge, dando-lhe autoridade. Então Jesus evoca o texto de Isaías dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu, eu fui ungido, eu realizo a figura, o papel do profeta como proclamador. Eu reafirmo e assumo a postura do sumo sacerdote, que é a ponte entre Deus e os homens, através do meu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Eu declaro: eu sou rei, e eu reino sobre tudo e sobre todos. Então, esse ungido de Deus, proclamado no Antigo Testamento, numa perspectiva messiânica, Jesus está dizendo de que o Espírito de Deus lhe deu toda a autoridade. Essa autoridade foi dada a Jesus, ele foi revestido de autoridade. Por isso, em Mateus capítulo 10, quando ele chama os seus 12 discípulos, ele diz aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada, então vão, proclamem o Evangelho, anunciem o Evangelho, cure os enfermos, expulsem demônios em meu nome. Esses discípulos recebem a autoridade daquele que possui toda a autoridade. Quando ele, pós morte e ressurreição, antes da sua exaltação, antes da sua glorificação, quando ele está num processo de ascensão, ele chama os seus discípulos, e uma grande multidão estava em torno dele, cerca de 500 discípulos. E diz a Bíblia Sagrada que naquele momento ele diz: toda a autoridade, Mateus capítulo 28, versículo 16, me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Ide, portanto, pregai o Evangelho, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Então, na proclamação do Messias, primeiramente nós temos a autoridade do Messias. Meus irmãos, minhas irmãs, esse Messias nos alcançou, nos redimiu, nos libertou. Nós pertencemos a esse Messias que veio para nos resgatar, nos salvar. E esse Messias que tem toda a autoridade, o ungido de Deus, o nome dele é Jesus de Nazaré, deu à igreja essa autoridade para continuar proclamando o reino de Deus para a glória de Deus. Então, eu quero dizer para você nesta noite, você que é do Senhor Jesus, você que tem o Senhor Jesus, você que sabe que o Senhor Jesus está dentro de você e habita em você, o Senhor também te deu a autoridade. Você tem esta autoridade. Às vezes, ela está esvaída pelo ofuscado pecado sobre nós. Mas, quando nós buscamos a intimidade de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, o resfôlego do Espírito de Deus em nossas vidas, esta autoridade, ela realça. E a gente pode falar para as pessoas a respeito do amor de Deus. Queridos, o ano 2020 está chegando. Eu quero desafiar você a partir de hoje a crer de que este Deus maravilhoso que abriu as Escrituras no Salmo 60, no Isaías 61, esse maravilhoso conselheiro, ele tem toda a autoridade. Ele foi ungido de Deus, e você também recebeu esta autoridade, e que o ano de 2020 seja um ano onde você, através da autoridade de Jesus na sua vida, você faça diferença na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos, que as pessoas ao olharem para você, percebam em você, de que você recebeu a exousia, o revestimento de poder, e você anda no poder de Deus, para proclamar o amor de Deus, para todos aqueles que ainda estão perdidos nas trevas, e precisam da graciosa graça de Deus, para que vivam na luz. Em segundo lugar, na proclamação do Messias, nós percebemos claramente a sua missão, a missão do Messias. Vamos ler juntos, por favor? Versículo 18, leamos. O Espírito do Senhor está sobre, pelo que me ungiu para evangelizar o quê? Os pobres. Enviou-me para proclamar algo extraordinário. Diz o texto, enviou-me para proclamar. Aqui é enviar. No original é apostoléu, que significa aquele que foi enviado, aquele que é chamado e é enviado. Esse texto está falando de gente que é enviado, e o Senhor Jesus disse, eu fui enviado para anunciar. Aqui está a essência missional de Jesus. Jesus veio ao mundo para anunciar as boas novas. Jesus veio para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus veio para encontrar você. Jesus veio para redimir a sua vida. Ele veio para libertar as pessoas enfermas espiritualmente. O propósito de Jesus, no sentido do seu envio, é exatamente para reafirmar que Ele veio exatamente para salvar o que estava perdido. Então, a missão do Messias, do ungido de Deus, era vir a este mundo, vivenciar este mundo, sentir os dramas deste mundo, e numa aliança da redenção eterna,
Deus fez com que ele tivesse essa incumbência, esse chamado. E ele veio com este propósito. O seu envio é um envio para fazer com que o seu reino se estabelecesse. O seu reino não era um reino deste mundo, como os judeus acreditavam, de ser um reino geopolítico, um reino de subjugar todos aqueles que o subjugavam. Não, ele veio e disse que o meu reino não é deste mundo. E enquanto ele esteve aqui, o Verbo encarnado, meus irmãos e minhas irmãs, ele passou por todo o processo redentivo. Ele esteve conosco, ele sentiu nossos dramas, ele sofreu nossas dores, ele padeceu, ele foi para a cruz do Calvário, ele desceu à sepultura, ressuscitou no terceiro dia, e na cruz do Calvário, o Senhor Jesus aplacou a ira vindoura, e na sua ressurreição, ele declarou a vitória. E então, meus irmãos, o propósito de Jesus Cristo neste mundo foi completamente consumado. Ele veio para salvar e redimir a sua igreja para a glória do seu nome. Você crê nisso? Às vezes nós precisamos lembrar disso, porque me parece que nós vivemos hoje um evangelho meio açucario, que a gente trata o projeto redentivo de Jesus no nosso meio como algo tão somente histórico, algo que nós contamos como história, e nós não percebemos que ele foi enviado, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Esse Verbo encarnado, ele veio por causa de mim e de você. Ele se pessoaliza. Ele é um instrumento de transformação na minha vida e na sua vida, meu irmão. Não é apenas um conto de história, mas é a história da salvação sendo realizada na minha vida e na sua vida. Eu não sei se você lembra do dia em que você teve um encontro real com Jesus, aquele momento ímpar, aquele momento que você disse: não, doravante, eu não vou mais andar me dirigindo a um caminho de trevas, agora eu vou fazer um giro de 180 graus e vou numa direção oposta. Essa direção é uma direção no caminho da luz, porque eu vou olhar para a luz e andar na luz, e ser da luz. A luz é Jesus. Eu não sei qual foi o dia que você teve essa experiência. Talvez você tenha até datado na sua Bíblia, talvez você tenha até na mente a experiência que você teve, mas no decorrer da nossa caminhada nós esquecemos disso. Parece que essas coisas se tornam muito natural na nossa caminhada, e a gente tem que trazer à memória sempre esse Messias proclamado, que um dia viria. Ele veio, e ele veio para salvar a minha vida e a sua vida. Que coisa extraordinária. Eu não merecia isso. Quando eu olho para a minha vida e para os meus pecados, eu me assombro, mas eu sei que essa graça é tão maravilhosa. Essa graça maravilhosa também alcançou você, meu irmão. Essa graça maravilhosa visitou você. Você já não é mais o mesmo, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você agora tem um novo sentir, você agora tem um novo agir, você agora tem um novo falar, porque ele foi enviado para alcançar a sua vida. Em terceiro lugar, o propósito do Messias. Qual foi o propósito? O texto fala: para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar, dar vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o propósito do Messias. Eu fico imaginando Jesus com a Bíblia, com o pergaminho aberto, e falando sobre isso.
dizendo: o meu propósito é trazer boas notícias. Evangelizo, texto original, que significa anunciar as boas novas. Eu estou trazendo boas novas, as boas novas que o anjo falou. Eu sou as boas novas, eu sou o Evangelho. Jesus está personificando, Jesus está reafirmando quem Ele é e o propósito dEle. O meu propósito é trazer boas notícias para vocês. O meu propósito não é trazer má notícia para você. O meu propósito não é trazer uma palavra de derrota para você. O meu propósito não é trazer uma palavra que as forças do mal imperam sobre a vida de vocês. Não, o meu propósito é trazer as boas novas de libertação. O meu propósito é de trazer alegria para você. O meu propósito é para que você viva uma vida de vitória para a glória do Senhor, porque a morte já foi vencida. O meu propósito é declarar as boas notícias de que você e sua família são do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. É transformar, resgatar, salvar os perdidos. A igreja presbiteriana tem um lema, e o lema é: vivificar os salvos e salvar os perdidos. É isso exatamente que Jesus Cristo está dizendo aqui. Eu vim para anunciar, trazer vida àqueles que estão vivendo um evangelho totalmente superficial, aqueles que estão se acostumados com o evangelho. Eu vim para vivificar vocês, mas também eu vim tão somente e claramente para salvar quem estava perdido e quem está perdido. Eu não sei como você está, eu não sei se você já tomou uma decisão por Jesus, mas hoje eu quero trazer aqui este evangelho de boas notícias. Ei, hoje você pode se render a Jesus. E aí vem o segundo propósito de Jesus nesse texto, que me chama a atenção. Ele diz: não somente para evangelizar os pobres de espírito, os pobres que precisam da graça de Deus, não só desprovidos dos problemas existenciais, mas desprovidos dos problemas espirituais. E ele diz: eu vim também para proclamar libertação aos cativos e por liberdade aos oprimidos. Ele está dizendo isso. E a palavra proclamar aqui é querisso, que vem do substantivo grego querigma, que significa promulgar, proclamar, declarar. Dr. C.H. Dodd, falando desse texto, ele fala a respeito do querigma, e o querigma da igreja. Ele diz: sabe o que é o querigma da igreja? É apresentar esse Jesus que esteve no nosso meio, é falar desse Jesus que foi para a cova, para o túmulo, é falar desse Jesus que ressuscitou no terceiro dia, é falar desse Jesus que passou pela ressurreição e um corpo glorificado, é falar desse Jesus que foi assunto aos céus, é falar desse Jesus que agora está exaltado, glorificado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este é o querigma, esta é a anunciação, esta é a proclamação. É isso que ele está dizendo: eu vim para libertar quem está vivendo em cativeiro. Eu não sei como você está vivendo, porque existe um cativeiro, sim, espiritual. Pessoas completamente involucradas, sem perspectiva, sem esperança, porque ainda não teve encontro com Cristo. Mas há pessoas também que, a despeito de ser de Jesus, vivem em tempos
tempos de cativeiro. O cativeiro por causa do pecado. O pecado da pornografia. O pecado do adultério. O pecado das negociatas. O pecado do falar mal do outro. O pecado da inveja. Esse Jesus Cristo veio para nos libertar disso. E nós precisamos ter essa clareza de que se esse Cristo tem o poder e a autoridade de libertar, irmãos e irmãs, precisamos olhar para Ele e dizer: Senhor, o Senhor conhece qual é o meu cativeiro, o Senhor conhece qual é o meu pecado, o Senhor conhece qual é esse pecado que tenazmente me assedia, o Senhor conhece as mais profundas dores da minha alma, o Senhor sabe como eu luto com isso e não consigo me libertar, mas eu sei que no poder do Teu Espírito, no poder do Senhor e na autoridade do Senhor, eu clamo agora: por favor, me liberta disso, Senhor, tira de mim isso. E eu posso lhe afirmar, se você fizer isso de todo o coração, o Senhor vem com um bálsamo de Gileade e libera uma cura, uma libertação completa, e você vai ser uma pessoa completamente livre para a glória de Deus. E ele diz que o propósito dele é pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos. Irmãos, uma opressão é uma coisa terrível. Esse texto não fala de possessão. Esse texto não está falando de outra coisa a não ser de gente oprimida. E no tempo de Jesus tinha muita gente oprimida. Gente oprimida por causa do governo. Gente oprimida por causa da religiosidade. Gente oprimida por causa da discriminação. Gente oprimida por causa do próprio pecado. Opressão é algo terrível. Quando você é colocado num vértice, num canto, e você tenta sair, e você percebe que a luta que você está tendo não é uma luta meramente ordinária e natural, mas é uma luta sobrenatural e espiritual. E essa opressão espiritual, ela pode também ser uma obsessão espiritual, porque há muitas pessoas também que sofrem de obsessão espiritual. São as pessoas que passam por encantamentos espirituais. E eu falo isso com muita naturalidade e tranquilidade, porque o que se percebe muito no Amazonas, na região que nós vivenciamos, são pessoas que vivem uma vida super feliz com seus queridos, pai, mãe, filhos, coisa linda, maravilhosa, e de uma hora para outra a pessoa vira a cabeça. A pessoa louvava a Deus, a pessoa andava com a família, a pessoa tinha uma família linda e tudo mais, e aí vem um agente do mal, mexe na família, dá um transtorno na família, a pessoa larga toda a família para procurar uma pessoa que não tem nada a ver com ele, nada a ver com ela, e ele fica completamente extasiado, encantado, fantasiado por agentes do mal. Talvez você esteja hoje aqui ouvindo isso, e você esteja vivendo esse drama. Jesus está dizendo aqui que Ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Hoje pode ser o dia da libertação da sua vida, da minha vida, meu amado. Mas o propósito dele, além de evangelizar, além de proclamar, ele também veio apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Olha aqui para mim, por gentileza, que eu quero falar com você agora. O que o Senhor Jesus aqui está falando é do ano do jubileu. Os judeus conheciam muito bem o ano do jubileu. Era o ano onde os escravos todos eram libertos.
Era o ano onde as pessoas que tinham dívidas, hipotecas, tudo isso era sanado no meio da comunidade. Era um ano que, se alguém tinha alguma dívida, também era perdoada. Era o ano do perdão. Jesus, quando ele diz claramente que ele veio para anunciar boas novas aos pobres, quando ele diz que ele veio para proclamar libertação aos cativos, quando ele veio para dar vistas aos cegos, aqueles que andam completamente no mundo de cegueira completa espiritual, sem perspectiva, assim como aquele cego no caminho de Jericó, quando Jesus passou com uma grande multidão, e Jesus estava passando, e aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E todo mundo repreendia aquele cego, e ele gritava, ecoava dizendo: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Jesus vai ao encontro daquele cego e diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu veja, Senhor. Que eu veja, Senhor. Talvez você esteja assim também, clamando na beira do caminho, dizendo: Senhor, me dá discernimento espiritual. Senhor, me dá uma contemplação real do Senhor. Senhor, me faça vê-lo e não andar nos lugares mais lúgubres, terríveis, escuros, trevosos da minha vida. Senhor, me dá uma clareza para que eu veja a sua glória. Eu quero dizer para você que Jesus disse: este é o ano aceitável do Senhor. Ele apregoou isso dizendo: este é o ano aceitável do Senhor. E a mesma palavra para proclamação ele novamente usa a palavra queriço, ou seja, eu estou promulgando que a sua dívida de morte, a sua dívida que você tem carregado, o seu pecado, essa luta grandiosa que você tem tido, essa batalha enorme que você tem passado, esses dramas todos que você tem vivenciado, chegou o dia. Este é o ano aceitável. Este é o momento aceitável do Senhor. Este é a hora, é o kairós de Deus. É dia do Senhor, pelo seu sangue, sanar toda a nossa dívida em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está aqui hoje. E esse texto, além de falar sobre a autoridade do Messias, falar sobre a missão do Messias, falar sobre o propósito do Messias, ele fala da identidade do Messias. A identidade do Messias. Eu quero que você leia comigo versículos 20 e 21. Vamos ler juntos? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos o quê? Fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes o que ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Depois que ele leu, com certeza ele ministrou um sermão poderoso. E depois de tudo isso, desse momento ímpar, de compartilhar, Jesus disse: hoje se cumpriu a Escritura. Hoje se cumpriu a lei. Hoje se cumpriu os escritos. Hoje se cumpriu os profetas. Eu sou o rei da glória. Eu sou o profeta
o profeta na concepção plena da palavra. Eu sou o sumo sacerdote, superior a todos os sacerdotes, eu o sou. Hoje se cumpriu esta escritura. Jesus se identifica com esse texto. Jesus se faz esse texto. Porque a Bíblia é cristocêntrica. Tudo converge para Jesus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, as sombras todas apontam para Jesus. Quando a gente olha para o Novo Testamento, fala desse Jesus, esse verbo encarnado. Tudo é Jesus. Esse Jesus, ele é categórico, ele é terminante, ele é incisivo em dizer hoje. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a Bíblia diz aqui, que todos estão com seus olhos fitos nele. E eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era um carpinteiro. Eles sabiam que Jesus era uma pessoa que todos tinham a clareza já do seu histórico. Mas agora, nesse texto, como alguém falando com autoridade, todos estão com seus olhos fitos. Em outras palavras, todos estão perplexos. Todos estão paralisados. Todos percebem. Obviamente que eles rejeitaram pós esse texto, mas neste momento, todos perceberam que ali não estava um carpinteiro só, ali não estava um homem que eles conheciam as suas fragilidades e as suas limitações, ali estava um homem 100% homem, mas 100% Deus. Eles sabiam quem estava ali. Meus irmãos, todos nós estamos aqui com os olhos fitos nas Escrituras. E Jesus está dizendo, hoje se cumpriu. É interessante, porque Isaías, no capítulo 61, versículo 2, ele amplia o texto que não está aqui em Lucas capítulo 4. Porque lá ele diz sobre o juízo do Senhor, o dia do juízo do Senhor. Ele está falando agora de Jesus glorificado, profeticamente falando, 700 anos depois da vinda de Cristo. Ele está apontando para a volta desse Messias. Ele está apontando para a volta de Jesus. Ele está apontando que o ungido de Deus, que viria, ele retornaria uma outra vez, a parousia, ou seja, a sua segunda vinda. E é isso que a igreja precisa perseverar. A igreja precisa estar atenta à volta de Jesus. A volta de Jesus não pode ser um apêndice da nossa Bíblia. A volta de Jesus é uma realidade espiritual. Ele vai voltar para redimir o seu povo, Ele vai voltar para resgatar o seu povo, Ele vai estabelecer a nova Jerusalém. Nós, aqueles que veremos a glória de Deus, seremos revestidos de incorruptibilidade. Aqueles que morreram em Cristo Jesus serão revestidos de incorruptibilidade. E todos nós, aqueles com os corpos já glorificados, estaremos face a face com o Cordeiro, dizendo: a Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Mas o texto de Isaías não fala só da sua segunda vinda. O texto de Isaías fala que Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Toda a nossa lágrima. E aí, queridos,
eu fico pensando em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Ele enxugará toda a nossa lágrima. A proclamação do Messias. Jesus tem toda a autoridade. Ele tem uma clareza missional. Ele veio, ele foi enviado pelo Pai. E tem um propósito. Anunciar o Evangelho. Proclamar libertação aos cativos. Pôr em liberdade os oprimidos. Restaurar vistas aos cegos. E aí ele dá a sua identidade. Eu sou o Messias. Eu sou o que sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu sou. Hoje se cumpriu as Escrituras. E a efetividade de tudo isso, irmãos, é de que Cristo vai voltar. E Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Que Deus abençoe sua palavra. E que saímos daqui edificados pela sua santa e bendita palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero convidar você, que você dê a mão para o seu irmão que está perto de você. Pode dar a mão, você pode dizer, o Messias já chegou. Ele nos redimiu. Fale para o seu irmão mesmo, Ele nos redimiu. E hoje pertencemos ao Rei dos Reis. Se alguém não quiser dar a mão para você, você já sabe, pega na camisa, pega no ombro. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Olhe para o seu irmão e diga isso. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso. Não olhe para mim, olhe para o seu irmão. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Senhor, nós queremos agradecer pela sua bendita presença no nosso meio, agradecer porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Louvado seja o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque na eternidade o Deus eterno enviou o seu Filho, e o seu Filho cumpriu cabalmente o seu propósito missional. O Senhor veio para me salvar, para nos salvar. O Senhor veio para me tirar de um poço de tremedal,
de lama, Senhor, e firmou-nos sobre a rocha, e colocou nos nossos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor. Por isso, Deus, nós vamos sair daqui hoje proclamando que o Messias já chegou e nos redimiu, e nos salvou, e nos libertou, se tornou o Senhor das nossas vidas, e nós aguardamos como igreja a volta do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus da igreja. O Senhor é a cabeça, o Senhor reina sobre nós. Por isso, como corpo, nós vamos sair daqui declarando que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que seja assim, Deus, para a glória e o louvor do seu nome, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre.